Jesus, o Cristo. Episódio 2, Uma voz no deserto. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. A palavra de Deus veio a João no deserto. Ele veio para testemunhar a luz, para que todos acreditassem nele. Ele não era a luz, mas devia testemunhar a luz. E João Batista, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E assim ele proclamou: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E multidões vinham ouvir esse pregador do deserto, essa voz clamando no deserto. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e será lançada ao fogo. E o que faremos então? Sim, o que devemos fazer? Diga-nos o que fazer! Diga-nos! Diga! Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também cobradores de impostos para serem batizados, e eles também o interrogaram. O que devemos fazer? Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E nós? O que devemos fazer? A ninguém trateis mal ou lançai falsas acusações, e contentai-vos com o vosso soldo. As pessoas começaram a se questionar sobre João. Seria ele o Cristo, o prometido que estavam esperando? João apressou-se em esclarecê-las. Eu vos batizo com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E foi assim que João Batista começou a realizar a profecia sobre ele mesmo que Deus fizera ao seu pai Zacarias antes de ele nascer. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Antes de João nascer, seu pai Zacarias e sua mãe Isabel não tinham mais esperança de um dia ter um filho. Já eram avançados em idade e ainda não tinham filhos. O casal vivia nas montanhas não longe de Jerusalém. Eram ambos justos perante Deus, seguindo todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias era um sacerdote no templo de Jerusalém. Isabel e Zacarias não sabiam que tinham sido escolhidos para serem instrumentos do Senhor. Quando chegou a hora de Zacarias cumprir seus deveres no templo, ele despediu-se de Isabel e partiu para Jerusalém.
enquanto exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua divisão, segundo o costume sacerdotal, recebeu a graça de entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, enquanto a multidão ficava do lado de fora para orar. O lugar mais santo era a área mais sagrada do templo. O altar do incenso ficava aqui. Havia a mesa para o pão sagrado, que eram fatias especiais de pão sem fermento usado nos rituais. Tinha candelabros de ouro ou castiçais. Era uma grande honra ser escolhido como sacerdote para queimar o incenso. Zacarias esperava pacientemente um momento sagrado enquanto o altar era preparado, sem saber o que estava prestes a acontecer. Então, enquanto ele exercia seus deveres sacerdotais, a voz de um anjo falou com ele, dizendo: Tua mulher Isabel dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Zacarias mal podia acreditar no que o anjo dissera. Ele e Isabel teriam um filho, cujo nome seria João, e ele prepararia o caminho para a vinda do Salvador, prometido há muito tempo. Os adoradores que esperavam Zacarias realizar o ritual do lado de fora perguntavam-se por que tanto se demorava. Certamente não levava tanto tempo para queimar o incenso. Mas quando Zacarias saiu e tentou concluir o ritual, não conseguia falar. Foi exatamente como o anjo dissera. Ele só voltaria a falar depois que seu filho nascesse. Zacarias tentou explicar o que aconteceu com ele fazendo sinais. As pessoas então concluíram que ele devia ter tido uma visão enquanto exercia seus deveres no templo. Terminado seu ministério no templo, Zacarias voltou para casa para contar à sua mulher sobre a mensagem do céu. Isabel ficou muito preocupada com a mudez do seu marido, mas seu coração encheu-se de alegria com a notícia que ele trouxe. Finalmente, eles teriam um filho. Suas preces tinham sido atendidas. Como estavam gratos por Deus lhes ter mandado essa bênção na sua idade avançada. Meses se passaram. Zacarias e Isabel estavam ocupados com os preparativos para o nascimento do seu filho.
Zacarias ainda não podia falar, mas eram dias felizes, pois sabiam que a profecia do anjo logo se realizaria. Assim me fez o Senhor, no dia em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Finalmente, o bebê nasceu. No 8º dia, amigos e parentes vieram celebrar o evento alegre com os pais felizes. Esse era o dia tradicional da circuncisão. Todos se alegraram com Zacarias e Isabel, pois sabiam o quanto eles desejavam um filho. E agora, Deus os tinha abençoado. Com orgulho, Isabel mostrou seu filho aos convidados. Essa criança especial que Deus lhes tinha dado. Ele será envolto pelo Espírito Santo, o anjo disse, e ele preparará para o Senhor um povo bem disposto. Deus realmente te abençoou, Isabel. Que nome darás ao menino? Certamente Zacarias, o nome de seu pai. Claro, ele se chamará Zacarias. Não, ele terá o nome de João. Mas não há ninguém da tua família que tem esse nome. Ele se chamará João. Zacarias, diz-me que nome darás ao menino? O seu nome é João. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E nosso filho será chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Agora João se tornara um homem assim como Jesus. E Jesus veio de Nazaré, na Galileia, em busca de João para ser batizado. E um certo dia, quando João estava pregando nas margens do rio Jordão, ele viu Jesus se aproximando. Na hora, João sabia que ele era aquele cujo caminho ele veio preparar. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Deixa assim por agora, porque dessa forma alcançaremos a justiça.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus, preenchido pelo Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito por 40 dias ao deserto, sendo tentado pelo diabo. Depois de batizar Jesus, João Batista continuou pregando sua mensagem de arrependimento e batizando aqueles que atendiam seu chamado. Sua fama começou a se espalhar, até que por fim os líderes religiosos de Jerusalém mandaram uma delegação de sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Então quem és? És tu Elias? Não sou. És tu profeta? Não. Quem és então, para levarmos a resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Por que batizas, então, se tu não és Cristo, nem Elias e nem o profeta? Eu batizo com água. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. No dia seguinte, quando João estava pregando no rio, viu Jesus vindo em sua direção. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, pois, batizando com água. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. O que me mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. Alguns meses depois, quando Jesus já havia escolhido seus discípulos e já começara a pregar e a batizar, João Batista também estava batizando perto de Salim. E levantou-se uma discussão sobre a aparente competição entre os dois. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima está sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Mas aquele que vem do céu está sobre todos. Mas logo não se ouviria mais a voz de João Batista. O destino de João foi decidido por Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, que prendeu João depois de ele repreendê-lo publicamente por ele ter tomado a esposa do seu irmão.
De tempos em tempos, alguns dos seguidores de João tinham permissão para visitá-lo no cárcere. Eles lhe traziam notícias sobre o que estava acontecendo além dos muros da prisão, inclusive relatos sobre o ministério de Jesus. Muitos meses se passaram desde que João batizou-o no Rio Jordão. Por que ele não se declarava? Ele não era o Messias, o Salvador que fora enviado por Deus? Isso perturbava muito João. Finalmente, ele decidiu enviar mensageiros até Jesus para lhe fazer perguntas diretas sobre ele e seu ministério. Enquanto isso, Jesus estava pregando e curando em Naim, um pequeno vilarejo na Galileia, levando sua mensagem de esperança àqueles que perderam toda a esperança, levando ajuda e cura aos doentes e aflitos. Foi aqui que os discípulos de João encontraram Jesus. Eles estavam ansiosos para cumprir sua missão. João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e restituiu a visão a vários cegos. Vai e anuncia a João o que tens visto e ouvido: que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não vê afronta. E assim Jesus respondeu aos mensageiros de João. E quando eles foram embora, ele começou a falar às pessoas sobre esse homem que o batizou. Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de túnicas delicadas? Eis que os que andam com preciosas túnicas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante de tua face. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os dias passavam lentamente para João na prisão. Ele levava uma vida livre no campo aberto. Agora estava enjaulado como um animal. Então, uma noite no castelo em cima da prisão, o destino de João foi decidido durante a celebração do aniversário do rei. Em homenagem a seu aniversário, Salomé, a enteada de Herodes, estava dançando para o rei. Herodes ficou encantado. Impulsivamente, ele jurou dar a ela tudo o que quisesse, até metade do seu reino. O pedido de Salomé, seguindo as instruções de sua mãe, foi a cabeça de João Batista. E assim, por causa da promessa estranha e impulsiva de Herodes, a carreira de João Batista, de repente, chegou ao fim. Ele foi uma voz no deserto,
preparando o caminho da vinda do Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Mas agora o seu trabalho estava terminado. Porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.